A todos os meus seguidores, familiares, amigos, irmãos, estamos nos aproximando do Natal, final de ano. Que todos tenham um feliz final de ano e um 2024 profusamente abençoado. Que o Natal no lar de cada um seja harmonioso, de paz, de entendimento e especialmente cheio de amor. Fizemos um único vídeo sobre Natal e agora vamos fazer uma sequência de 3 vídeos falando sobre por que Jesus ensinava por parábolas. Se você quer cooperar comigo na divulgação da Palavra de Deus, inscreva-se no meu canal, compartilhe, comente e veja que com isso você estará contribuindo para a divulgação da Palavra de Deus. Faremos na sequência de 3 vídeos, como já falamos, porque Jesus ensinava por parábola. Serão 3 argumentos. O primeiro, o entendimento da palavra é espiritual e não interpretação. Quando falo palavra, estou falando da palavra de Deus. O segundo argumento, o propósito em esconder verdades por meio de parábolas. E o terceiro, a revelação dos mistérios das parábolas é bem-aventurança. O texto que nós nos baseamos está em Mateus 13, dos versículos 10 a 23. Não vamos ler todo o texto, vamos lendo os versículos em cada argumento. Jesus acabara de falar a parábola do semeador às multidões que o seguia, cujo número crescia cada dia, em virtude dos milagres que operava e pelo ensino que pregava. Entre estas multidões estavam os saduceus, os escribas e os fariseus. Jesus falou esta parábola do semeador, e é interessante que, de maneira bem sucinta e velada, o que deixou seus discípulos intrigados e os levou a perguntarem: por que lhes falas por parábolas? No verso 10 está a pergunta. Primeiro é preciso que se entenda o contexto. A explicação está na própria Escritura, ou seja, a Bíblia, lá em Marcos 4:34, onde diz: e sem parábolas não lhes ensinava, tudo, porém, explicava aos seus próprios discípulos. O entendimento da palavra de Deus é espiritual e não de particular interpretação humana. Neste contexto, há o entendimento espiritual da graça, que não é de particular interpretação, mas pela iluminação do Espírito Santo, que concede aos que creem o entendimento. Mateus 11:25, por exemplo, por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. O homem, por si só, não entende a palavra de Deus. Por isso, ele a interpreta segundo suas próprias tendências, inclinações e compreensão humana, e não espiritual. Por isso, o verdadeiro conhecimento vem do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 12:14, a narração é essa: graças, porém, a Deus em Cristo, que sempre nos conduz em triunfo por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quer dizer, ele dá entendimento àqueles que ele dotou para entender, e eles transmitem
aos que creem o esclarecimento da palavra de Deus. Somente aquele que é instruído por Deus recebe inteligência e o conhecimento espiritual da palavra e sabedoria para o entendimento, não por própria interpretação. Aquele que entende e não interpreta fica cônscio por receber a revelação espiritual das verdades narradas em toda a palavra do Senhor. Jesus revela o segredo da palavra aos seus discípulos, e neste segredo está claramente a separação da interpretação e a verdade revelada. A interpretação, segundo o próprio entendimento humano. A verdade é revelada, a iluminação do Espírito Santo para entendimento. Na multidão estavam os saduceus, os escribas e os fariseus, como já dissemos. Eles tinham conhecimento humano das verdades reveladas, porém não tinham entendimento espiritual. Por isso mesmo, criavam muitos meios para levar o povo a uma falsa adoração, com suas ofertas e práticas de cultos não aprovados pelo Senhor. Neste aspecto, contemplo na igreja atual muitas interpretações humanas, muitos intelectos da história bíblica e secular, porém sem nenhum entendimento espiritual, a exemplo dos mestres de Israel já citados. Os mestres atuais podem levar as multidões ao delírio, às emoções, a frequentarem a igreja regularmente pelas práticas humanas, porém não as leva ao entendimento espiritual, pois esse entendimento só o Espírito Santo concede aos que meditam na palavra com oração, pedindo ao Senhor o entendimento, como fizeram os discípulos e receberam o entendimento, conforme o versículo 11 de Mateus 13, do texto em apreço. A verdade edifica espiritualmente, leva o ouvinte, aquele que conhece, à contrição, a reconhecer que é pecador. A interpretação tem aparência de ser real, porém não edifica e leva a igreja às práticas humanas como se fossem verdade, porque estas práticas agradam a carne. As interpretações alegres satisfazem os desejos humanos, como se fazia em Israel. Por isso foi que Jesus expulsou muitos do templo quando pensavam estar comemorando a Páscoa, pensavam eles estarem adorando ao Senhor com seus rituais, porém foram reprovados por Cristo. Será que as inovações e as atualizações da palavra está de fato agradando ao Senhor? Ou está como os fariseus, escribas e saduceus e seus seguidores que foram reprovados pelo Senhor? Esta é uma pergunta que devemos considerar e nos situarmos diante do Senhor, buscando em oração o entendimento real da palavra. No próximo vídeo, o argumento é o propósito em esconder por meio de parábolas. Como você olha a Escritura? Com entendimento espiritual ou você faz suas próprias interpretações? Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.